Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 251. O Robert em conflito. Olha quem chegou, o nosso caçador de ursos. Cadê o cantor? Droga, cante para mim a canção do caçador de ursos. Ao entrar no pátio especial atrás do bordel, Legion imediatamente avistou o roliço Robert, com o rosto vermelho e exalando o cheiro de álcool, curvado sobre várias prostitutas lisenas de cabelos prateados e olhos violeta. No momento em que Robert viu Legion entrando, gritou pelo pátio chamando a cantora para se apresentar. Com a ordem do rei, a primeira interpretação da canção do caçador de ursos ecoou pelo bordel, enquanto a voz do cantor ecoava entre a multidão reunida. Venha, venha! Sente-se e tome uma bebida, meu cavaleiro-chefe, gritou Robert, acenando para Legion. Ele pegou uma taça e a colocou pesadamente sobre a mesa. Legion se aproximou, mas respondeu: Vossa Graça, você se esqueceu de que eu nunca bebo. Certo, você não bebe, Robert assentiu e sorriu. Mas eu sou seu rei e ordeno que beba comigo. Embora a voz de Robert não fosse particularmente alta, suas palavras ecoaram pelo pátio. A música parou abruptamente quando todos se viraram para assistir. Uma tensão se instalou entre os presentes, densa e inconfundível. A guarda real próxima, incluindo Barristan, ficou visivelmente alerta. Até Jaime Lannister, o sempre rebelde, tirou o sorriso irônico do rosto, parecendo momentaneamente atordoado. Desculpas, Vossa Graça, disse Legion calmamente. Assim como não posso usar magia para mudar seu amor por Lady Lyanna Stark, sua ordem não pode mudar minha aversão ao vinho. Robert gargalhou batendo no joelho. Agarrou a taça que havia destinado a Legion e a bebeu de um só gole. Legion, suas palavras são tão afiadas quanto sua espada. Obrigado pelo elogio, respondeu Legion com um sorriso. A tensão no pátio se dissipou instantaneamente e a música recomeçou, enchendo o ar novamente com canções e alegria. Robert tomou mais alguns goles de vinho antes de empurrar bruscamente as mulheres lisenas que se agarravam a ele. Ele as dispensou com um gesto de escárnio. Saiam daqui, suas putas de cabelos prateados, assim como os remanescentes das crias de dragão. Ele riu baixinho e se virou para um dos atendentes. Diga à sua madame para me trazer um lote fresco das ilhas de verão. Eu prefiro a pele escura delas. E certifique-se de que estejam cobertas com aquele óleo essencial das terras do caçador de ursos. É uma delícia. Ele lançou um olhar cúmplice para Legion. Você, meu amigo, é um hipócrita. Um homem que inventa algo tão bom quanto esse óleo deve ter passado muito tempo em bordéis. Legion mal conseguia conter o riso. Ele jamais imaginara que o óleo essencial que ele havia desenvolvido originalmente para aliviar as dores musculares de Nymeria após o treino se tornaria, após a produção em massa, um dos produtos mais populares em bordéis do mundo todo. Não só os bordéis estavam estocando óleo, como as casas nobres também mantinham um suprimento constante. Correram rumores de que o óleo aumentava a fertilidade, o que só impulsionou ainda mais as vendas. Àquela altura, sua receita só perdia para o comércio de armas, tornando-se uma das exportações mais lucrativas de Someral. Sabendo que não havia como esclarecer completamente o mal-entendido, Legion ainda se esforçou. Vossa Graça, este óleo foi criado para aliviar a fadiga dos guerreiros após o treinamento. Não é? Claro, para guerreiros depois do treinamento. Robert sorriu maliciosamente. E como você chama aqueles que estão de costas? Guerreiros de cama também são guerreiros, hein? Legion suspirou e deixou para lá. Robert pegou uma fatia grossa de carne gordurosa, mordeu-a com gosto e engoliu-a com mais vinho. Limpando as mãos, voltou-se para Legion. Ouvi algo interessante há algum tempo. Quando você fez campanha contra Tyrosh, eles tentaram ganhar sua simpatia oferecendo-lhe 2 pirralhos Targaryen. É verdade? Sim, respondeu Legion com um aceno de cabeça. O arconte Tyrosh tentou se insinuar presenteando-me com Viserys Targaryen e Daenerys Targaryen que buscavam sua proteção. A expressão de Robert escureceu. E onde eles estão agora? Eu os enviei para Pentos, respondeu Legion com um tom firme. Dê-me uma razão, exigiu Robert, com os olhos fixos nos de Legion. Eu sou um guerreiro, disse Legion simplesmente. Robert franziu a testa. 7 infernos, você é tão irritante quanto Ned, teimoso como pedra. Legion sorriu. E no entanto você se cerca dessas pedras. Lord Ned é uma delas, disse ele, gesticulando em direção a Barristan, que estava em silêncio por perto. E Lord Barristan é outra. O olhar de Robert se voltou para Barristan e após um momento, ele soltou uma gargalhada. Barristan também. Ele ergueu sua taça em direção à guarda real. Venha, Barristan, tome uma bebida comigo. Barristan permaneceu impassível. Desculpe, Vossa Graça. Estou de serviço e não posso beber. Eu sabia. Vocês são todos iguais, resmungou Robert, virando o vinho sozinho. A essa altura, a nova leva de prostitutas já havia chegado. As mulheres das ilhas de verão com a pele brilhando com óleo perfumado, estavam sob a luz bruxuleante das tochas, seus corpos morenos exalando um encanto exótico. Robert sorriu, puxando-os para seu abraço. Virou-se para a cantora e berrou, nova música. O cantor se adaptou rapidamente mudando para outra melodia. Mas ainda era uma das composições de Legion, o hino do Santo da Tempestade, uma peça que ele havia tocado em Braavos, embora originalmente intitulada Piratas do Caribe. Infelizmente, o cantor não estava usando um violino, mas um instrumento de cordas diferente. E sua falta de familiaridade com a melodia tornou a apresentação um desastre absoluto. Que apresentação horrível!
Robert franziu a testa, falando o que pensava sem hesitar. Então, virou-se para Legion e disse: dizem que você escreveu essa música e a dedicou ao templo do deus da tempestade em Braavos. Eu me recuso a acreditar que a original soava tão mal. Legion respondeu honestamente: claro que não. Este instrumento não é adequado para a peça, e o cantor não está familiarizado com ele. Naturalmente, a performance fica bastante prejudicada. Robert agiu como se fosse um comentário casual. Nesse caso, por que você mesmo não toca para mim? Quero ouvir como essa música supostamente composta para o deus da tempestade deve soar. Todo o pátio ficou em silêncio. Para os nobres, músicos tinham um status um pouco mais alto que o de bobos da corte, e seu status era ainda mais baixo que o de servos comuns. Agora, Robert pedia a Legion um alto lorde, que se apresenta-se como se ele fosse um mero menestrel. Era um insulto flagrante, que até mesmo um nobre de menor importância teria dificuldade em tolerar, quanto mais alguém da posição de Legion. Vossa Graça, isto é. Jaime começou, incapaz de se conter. Robert o interrompeu bruscamente. Calhe a boca, regicida. Ninguém pediu sua opinião. Fique aí parado e quieto. Barristan também deu um passo à frente. Vossa Graça, não é assim que... Robert dispensou-o com um gesto impaciente. Chega, Barristan. Só quero ouvir a canção. Se ele pôde tocá-la nas praças públicas de Braavos para estrangeiros e cortesãs, por que não tocá-la para o seu rei? Claro, posso tocar para você. Para surpresa de todos, Legion permaneceu perfeitamente calmo diante da exigência irracional de Robert. Ele gesticulou para que Barristan se abaixasse, depois olhou ao redor antes de se virar para uma das prostitutas. Você tem um violino aqui? A prostituta assentiu rapidamente. Sim, tem um no quarto do chefe, Lord Joel deu de presente para ela. Vou buscá-lo agora mesmo. Ela saiu às pressas e logo retornou com o instrumento. Junto com ela veio Lady Melis, a dona do bordel, que claramente sentirá atenção. Ela hesitou na beira do pátio, olhando nervosamente para a multidão silenciosa, como se estivesse prestes a falar para acalmar a situação. Mas Legion levantou a mão, impedindo-a. Pegando o violino da prostituta, ele fez alguns ajustes nas cordas e então colocou o arco sobre elas. O murmúrio vindo da frente do bordel desapareceu completamente. Parecia que a notícia havia se espalhado. Então, quando Legion passou o arco pelas cordas, uma melodia poderosa, semelhante a uma tempestade, irrompeu do pequeno instrumento. No momento em que a música chegou aos seus ouvidos, os presentes sentiram como se tivessem sido lançados em uma tempestade avassaladora. Ondas quebravam, ventos uivavam, uma tempestade invisível rugia dentro do som. E esta não foi uma apresentação comum. Legion infundiu em sua execução o poder rúnico do sino do topo da nuvem, amplificando seu efeito e atraindo os ouvintes para o abraço da tempestade. A música se espalhou muito além do pátio, varrendo o bordel, passando pelas muralhas da cidade e se espalhando por toda a terra, alcançando todos os cantos do castelo de Jardim de Cima e das propriedades vizinhas. Por toda a cidade, as pessoas paravam o que quer que estivessem fazendo. Saíam de casa, olhavam para cima, em busca da fonte do som. E então elas também se perdiam na música, levadas pelas marés, planando pela tempestade, sentindo a euforia estrondosa da ventania. A nota final soou, completando a música com um crescendo impecável. Por um longo momento, houve apenas silêncio, como se o próprio mundo estivesse relutante em retornar da tempestade. Então aplausos irromperam. Espalhou-se do pátio para o saguão principal, e depois para além, percorrendo a cidade como uma segunda onda. Mesmo de dentro das muralhas do castelo, aplausos e vivas podiam ser ouvidos. Todos que ouviram a música ficaram sem fôlego, tocados por uma melodia que parecia ter sido tocada pelos próprios deuses. Isso foi incrível pra caramba. Robert pegou a garrafa sobre a mesa e tomou um longo gole, com os olhos cheios de inveja e desejo ao mesmo tempo, enquanto olhava para Legion. Eu deveria ter estado lá fora como você, construindo minha própria lenda em vez de ficar preso naquele maldito trono de ferro, ouvindo disputas mesquinhas o dia todo. Se eu pudesse, trocaria tudo o que tenho agora por... Vossa Graça, tenha cuidado com o que diz, interrompeu Barristan, sentindo que Robert estava prestes a dizer algo que não deveria. Robert, percebendo isso, cerrou os dentes e engoliu as palavras antes que elas escapassem. Em vez disso, ele gesticulou para que Legion se sentasse ao seu lado e ordenou em voz alta que trouxessem água e suco de frutas. Então, voltando-se para Legion, disse: conte-me sobre seu tempo em Essos. Já ouvi muitos bardos cantarem sobre suas façanhas, mas suas histórias são sempre vagas, cheias de enfeites e bobagens. Prefiro ouvir de você, diretamente do homem que viveu tudo isso. Legion não recusou. Ele relatou trechos selecionados de sua jornada por Essos, embora tenha ignorado as sessões que envolviam magia. Mesmo com essas omissões, a plateia se ateve a cada palavra sua. Principalmente quando ele falou de Nissar, como havia conhecido o lendário velho do rio e descoberto que a antiga Nimeria tinha uma semelhança incrível com sua esposa. Com essa revelação, suspiros de espanto percorreram a plateia. Então sua esposa levou pessoas a Nissar para confirmar isso, refletiu Robert, aparentemente ciente dos atuais acontecimentos de Legion. Sim, Legion assentiu. Depois de ouvir o que eu lhe contei sobre Nissar, ela começou a ter sonhos, visões da cidade antes de ela cair em ruínas. Ela acredita que pode ser alguma conexão ancestral a chamando, então quer ver com os próprios olhos. Talvez ela descubra algo que eu deixei passar. Você e sua esposa, que vida, suspirou Robert melancolicamente.
Indo para onde você quiser, se aventurando como quiser. Eu invejo essa liberdade. Então, sua expressão mudou. E quanto à cor? Você realmente causou um desastre que destruiu metade da cidade? O pátio mergulhou num silêncio pesado. Todos os olhos se voltaram para Legion, aguardando sua resposta. Legion assentiu com um tom calmo e direto. Sim, eu fiz. O peso de suas palavras caiu sobre eles como uma tempestade se aproximando. Um suspiro coletivo preencheu o ar. Por um momento pareceu que até a atmosfera havia rarefeito, pressionando seus peitos com uma força invisível. Legion dissera pouco, mas sua simples confirmação fez a imaginação de todos voar. Todos imaginavam um tipo diferente de catástrofe, mas todos compartilhavam o mesmo pensamento: terror. Robert soltou um assobio baixo. Não é à toa que te chamam de Deus dos desastres. Do jeito que falam, você os deixou morrendo de medo. Parece que você realmente os assustou. Com uma risada, ele acenou para Barristan, apontando para a bolsa em sua cintura. Barristan pegou uma caixinha e a entregou. Robert pegou a caixa e a passou para Legion. Aqui. Sua música era muito boa e suas histórias eram ainda melhores. Considere isso uma recompensa. Então ele se virou para Jaime. Agora, leve Lord Legion de volta. Ele é muito rígido. A presença dele está acabando com a minha diversão. Legion não disse nada. Simplesmente aceitou a caixa, levantou-se e fez uma reverência a Robert antes de seguir Jaime para fora. Ao saírem, Robert soltou um longo suspiro e riu com vontade, puxando as mulheres das Ilhas de Verão de volta para seus braços. Ele bebeu profundamente e devorou a carne, como se tentasse abafar algo que persistia em seus pensamentos. Assim que saíram do bordel, Jaime recuperou os cavalos e conduziu Legion pelos arredores da cidade. Ao longo do caminho, ele não conseguiu conter a curiosidade. Então, o que tem na caixa? Legion também ficou curioso. Abriu o envelope e encontrou dentro dele um decreto de concessão real. Robert concedeu a ele várias das ilhas Stepstone sob o governo do Trono de Ferro, juntamente com o título de Príncipe dos Stepstones e do Mar Estreito, um reconhecimento oficial de seu domínio sobre a região. Capítulo 252 – O assassino repentino. A apresentação de Legion na noite anterior havia se tornado o assunto de todo o Jardim de Cima. Os elogios à sua música se espalharam por toda a cidade, e a corte, já com inclinações artísticas, foi tomada por uma admiração quase fanática. Alguns até sugeriram que Legion deveria receber o título de Deus da música. Apesar do fervor crescente, Legion permaneceu indiferente. Depois de se vestir com simplicidade pela manhã, pegou Augustus e partiu para o casamento de Joel em sua propriedade nos arredores da cidade. Embora Joel tivesse algum renome em Jardim de Cima, sua habilidade com a espada era comparável à de Vortimer. Sua influência terminava aí. Seu sobrenome Flowers já havia estabelecido limites claros para suas perspectivas, restringindo tanto seu círculo social quanto seu futuro. Felizmente, Joel não se importava. Para ele, aproveitar a vida com amigos próximos era muito mais importante do que status ou reconhecimento nobre. Como resultado, a maioria de seus companheiros eram pessoas comuns, comerciantes, pescadores e outros trabalhadores. Além de Legion, o único hóspede de origem nobre era Vortimer. Como Legion estava vestido de forma simples e Augustus estava com um traje igualmente banal, eles pareciam ser apenas mais um pai e filho presentes na celebração. Como poucos presentes o reconheceram, sua chegada não causou comoção. Depois de trocar uma saudação distante com Joel, que estava ocupado recebendo convidados ao lado de sua esposa, Legion sentou-se em um canto tranquilo com Augustus. Ouvindo um velho pescador se gabar de como, em sua juventude, ele havia capturado uma baleia gigante no rio Mander. Baleias só vivem no mar. Como uma delas foi parar num rio? Legion o interrompeu de repente, curioso. O velho pescador ficou em silêncio, lutando por uma explicação. Finalmente resmungou. Estava ali nadando no rio. Como diabos eu vou saber o porquê? Com isso, ele pegou sua xícara e saiu em busca de um público mais receptivo para suas histórias. Ele não estava mentindo, comentou Joel ao se aproximar, segurando uma taça de vinho. Sentou-se ao lado de Legion. O velho Borui realmente pescou uma baleia no Mander quando era jovem. A pobrezinha deve ter caído no rio por engano e não conseguiu voltar para o mar. Ele e o pai a encontraram e tentaram capturá-la. O pai se afogou no processo, e Borui foi encontrado mais tarde na margem do rio, ao lado da carcaça da baleia. Legion se virou para Joel, arqueando uma sobrancelha. Você não deveria estar ocupado com o casamento? O que está fazendo aqui? O casamento. É o casamento, disse Joel, gesticulando ao redor. Não somos nobres, não precisamos de um evento grandioso e formal. Melis é lisena, ela também não se importa com as tradições Westerosi. Realizamos a cerimônia ontem, de acordo com os costumes lisenos. Vortimer serviu como testemunha. Está tudo pronto. Parabéns, disse Legion com sinceridade. Ele não sentiu nenhuma decepção por não ter sido escolhido como testemunha, apenas genuína felicidade pelo amigo. Joel sorriu, sua expressão irradiando contentamento. Naquele momento, Vortimer chegou e sentou-se do outro lado de Legion. Ele olhou para Augustus, aninhado nos braços de Legion, e sorriu ironicamente. Você tem mantido este pequeno bem escondido. Já há muitos boatos por aí. As pessoas estão dizendo que seu filho é um monstro deformado, assim como o duende de Rocher do Casterly. A expressão de Legion permaneceu inalterada. As pessoas podem dizer o que quiserem. As palavras delas não me dizem respeito, desde que não as digam na minha frente. Vortimer franziu a testa.
Você está calmo como água parada. Soube do que aconteceu ontem à noite. Estou surpreso que não tenha reagido. Você acha que eu deveria ter feito isso? Perguntou-lhe Gion. Não sei, admitiu Vortimer. Só sei que se eu tivesse o seu poder e status, e alguém tentasse me humilhar, mesmo que fosse um rei, eu não ficaria sentado ali aceitando. Ligion empurrou delicadamente a mão de Augustus para longe do cálice que ele tentava alcançar. Sua expressão se obscureceu ligeiramente. E se fosse exatamente isso que ele estava esperando? Vortimer e Joel trocaram olhares perplexos. O que você quer dizer? Ligion lembrou-se do comportamento de Robert na noite anterior e disse solenemente: nosso rei pode estar procurando uma desculpa para começar uma guerra. Ou ele destrói seus inimigos, ou eles o destroem. As palavras pairaram no ar. Vortimer e Joel ficaram em silêncio, ambos perdidos em pensamentos. Depois de um momento, Ligion de repente se lembrou de algo. Ah, eu ainda não te dei um presente de casamento. Ele vasculhou seus pertences, pegou uma caixinha e a entregou a Joel. Use-a quando não conseguir atender às exigências da sua esposa. Joel zombou. Minha resistência está ótima, não preciso disso. Apesar das palavras, ele pegou a caixa sem hesitar. Não a abriu, lançando um olhar cúmplice para Ligion. Elixir do 7? Ligion assentiu. O comportamento casual de Joel desapareceu. Cuidadosamente, ele guardou a caixa no bolso interno. Os Tyrell controlavam a distribuição do Elixir do 7 na Campina, mas nunca o vendiam, apenas o davam como recompensa aos seus vassalos. Por isso, o Elixir era quase impossível de obter, e seu valor era astronômico. Um único frasco era suficiente para comprar uma pequena propriedade no campo. A celebração do casamento continuou até tarde da noite. Mais e mais pessoas chegavam, alguns conhecidos, outros completos desconhecidos, mas Joel os recebeu da mesma forma. Risos e alegria enchiam a propriedade. Mas então, um dos servos de Ligion chegou, trazendo notícias urgentes. Um assassino havia se infiltrado no pátio da Rosa Dourada com claras más intenções. Ligion não foi o único pego de surpresa. Vortimer e Joel ficaram igualmente atônitos. O momento e o alvo da tentativa de assassinato pareciam estranhos. Para começar, o herdeiro de Jardim de Cima ia se casar, o que significava que nobres de todos os 7 reinos estavam reunidos ali. A segurança estava mais rigorosa do que nunca, com guardas posicionados em todos os lugares para garantir a segurança dos convidados. Tentar um assassinato nessas circunstâncias, quanto mais escapar com sucesso, era quase impensável. E então havia a escolha do alvo pelo assassino. Ligion, um homem amplamente considerado o mais próximo de um deus vivo. Quem enviou o assassino não foi apenas imprudente, estava convidando a morte. Você não precisa vir comigo. Fique aqui e aproveite seu casamento, disse Ligion, recusando a oferta de Joel. Ele se virou para Vortimer, prestes a falar. Vortimer falou primeiro. Sou mestre de armas de Jardim de Cima. Proteger a segurança de Jardim de Cima é minha responsabilidade. Ligion assentiu. Ter alguém de Jardim de Cima presente seria realmente preferível. Com isso, ele pegou Augustus e deixou a mansão de Joel ao lado de Vortimer, indo em direção ao pátio Golden Rose. Quando chegaram, John já estava esperando na entrada. Sem perder tempo, Ligion entregou Augustus à Santa Irmã da Redenção e gesticulou para que John os conduzisse até o cadáver do assassino. Enquanto caminhavam, John deu uma breve explicação. O assassino se infiltrou na propriedade disfarçando-se de servo do pátio da Rosa Dourada. A Irmã Sagrada da Redenção percebeu que algo estava errado e o capturou na hora, mas ele era um jurado da morte treinado. Assim que foi capturado, mordeu o saco de veneno escondido em sua boca e se matou. A expressão de Vortimer se obscureceu. Os servos da mansão eram todos da casa Tyrell, independentemente de como isso acontecesse. O fato de um assassino ter conseguido usar a identidade de um servo para se infiltrar na propriedade causava má impressão aos Tyrell. Logo chegaram ao pátio, onde o corpo do assassino jazia no claustro, na beirada. Sua boca estava escancarada, como se estivesse ofegante, mas sangue espesso e espumoso a enchia. Seu rosto estava escurecido com uma tonalidade arroxeada, e seus olhos, agora assustadoramente vermelhos, estavam cheios de sangue e sem vida. Estrangulador, disse Ligion imediatamente ao ver os sinais reveladores do veneno. John lhe entregou uma máscara. Foi isso que ele usou quando entrou sorrateiramente. É feita de pele humana. Aposto que o verdadeiro servo que ele estava personificando já está morto. Ligion pegou a máscara e a examinou cuidadosamente. Vortimer, que estava por perto, observou pensativo. Um veneno como o estrangulador, combinado com uma máscara de pele humana. Este assassino poderia ser um homem sem rosto. Ligion balançou a cabeça. Não, não é um homem sem rosto. Tenho várias máscaras deles, sei exatamente como são feitas. Esta máscara, embora parecida, não se parece em nada com o disfarce de um homem sem rosto de verdade. É uma imitação. Ele soltou uma risada fria. Um falso homem sem rosto, armado com um veneno característico. Quem o enviou queria que pensássemos que era a obra dos homens sem rosto. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, Ligion examinou o corpo mais de perto. Quem quer que tivesse enviado o assassino fora meticuloso. Seu corpo fora limpo de marcas de identificação antes da missão, sem deixar pistas óbvias. A única certeza era que ele era um eunuco, e a julgar pelas cicatrizes, havia sido castrado há pelo menos 1 ou 2 anos. Os Imaculados, disse Vortimer imediatamente, reconhecendo a famosa raça de guerreiros eunucos. Ligion concordou com a cabeça. Ele foi treinado da mesma forma que os Imaculados. Vortimer franziu a testa.
Será que as pessoas nos 7 reinos conhecem os métodos de treinamento dos Imaculados? Legion se levantou. Os métodos em si não são exatamente um segredo. Muitos em Westeros sabem como os Imaculados são treinados. O difícil é ter paciência e tempo para concluir o treinamento. A expressão de Vortimer tornou-se sombria. Então, em outras palavras, não temos pistas sobre quem o enviou. Não exatamente, respondeu Legion vagamente sem dar mais detalhes. Estava claro que ele pretendia investigar por conta própria. Vortimer pareceu suspeitar, mas não insistiu. Em vez disso, perguntou: o que você planeja fazer a respeito? Legion pensou por um momento. Lord Vortimer, por favor, informe o Lorde e veja como ele deseja lidar com isso. Garantirei que o assunto seja mantido em segredo para evitar pânico desnecessário. Vortimer assentiu e imediatamente deixou o pátio Golden Rose, em direção ao castelo de Jardim de Cima. Ao ouvir a notícia, Lord Mace Tyrell ficou visivelmente abalado. Compreendia melhor do que ninguém o quão desastroso seria se o incidente se tornasse público. Sem hesitar, ordenou que o corpo do assassino fosse secretamente recuperado do pátio da Rosa Dourada e pôs seus homens a investigar quem havia enviado o assassino, e quem ousara causar problemas durante o casamento de seu herdeiro. Tanto Legion quanto Mace Tyrell queriam que o assunto fosse mantido em segredo para não lançar sombras sobre o casamento de Garland, mas quem orquestrou o ataque não tinha intenção de deixá-lo ser enterrado. Naquela mesma noite, rumores de uma tentativa de assassinato contra Legion começaram a circular nas tavernas nos arredores de Jardim de Cima. Os boatos se espalharam como fogo, alcançando todos os nobres que compareceram ao casamento. A princípio, os nobres descartaram os rumores como absurdos. Assassinar Legion não era diferente de cortejar a morte. Mas, à medida que os sussurros se tornavam mais persistentes, alguns começaram a questionar seu próprio julgamento. No entanto, Jardim de Cima agiu rapidamente, denunciando publicamente os rumores e enviando homens para prender vários dos instigadores. O próprio Legion cooperou com a investigação e em pouco tempo a situação se resolveu. Independentemente de o atentado ter realmente ocorrido ou não, os nobres entendiam uma coisa: precisavam agir como se não tivesse ocorrido. O casamento de Garland foi realizado conforme o planejado no septo de Baelor. Os convidados chegaram um após o outro, e quando o rei Robert e Lord Tywin fizeram suas entradas, a cerimônia começou oficialmente. No entanto, um detalhe intrigou muitos: o casamento não foi presidido pelo alto septão, mas por um septão comum. Houve alguns murmúrios discretos, mas como a casa Tyrell não demonstrou sinais de protesto, ninguém questionou abertamente. Diante do 7, Garland e sua noiva trocaram seus votos. Tudo ocorreu sem incidentes e Mace Tyrell, junto com o restante de sua família, finalmente se permitiram relaxar. Desde a aparição do assassino no pátio de Rosa Dourada, os Tyrell estavam em alerta máximo. O número de guardas em Jardim de Cima havia triplicado e a segurança estava mais rigorosa do que nunca. Até mesmo os assistentes pessoais de Lord Mace eram submetidos a inspeções rigorosas. Ninguém queria correr riscos. No banquete de casamento que se seguiu, a tensão diminuiu. Lord Mace e sua esposa pareciam visivelmente mais à vontade, rindo e conversando com os convidados em vez de exibirem as expressões rígidas de antes. Legion, por sua vez, era uma das figuras mais requisitadas da noite, perdendo apenas para Mace Tyrell e o rei Robert. Muitos convidados aproveitaram a oportunidade para se aproximar dele, demonstrando simpatia e elogios, especialmente para Augustus, que recebeu muitos elogios. Enquanto Legion gentilmente lidava com a multidão de simpatizantes, seu olhar percorreu o salão de banquetes, procurando por alguém. Quando finalmente encontrou seu alvo, pediu licença e caminhou em sua direção. Ao chegar ao grupo, Legion dirigiu-se a eles diretamente. Senhores, gostaria de ter uma conversa em particular com Lord Henry. Importam-se de nos dar um momento? Alguns hesitaram, trocando olhares. Não era segredo que Henry e Legion estavam longe de ser aliados. Mesmo assim, ninguém ousou recusá-lo. Um por um, eles se afastaram. Legion então voltou sua atenção para Loras Tyrell, que permanecia ao lado de Henry, claramente relutante em ir embora. Lord Loras, acredito que o senhor poderia precisar de sua atenção em outro lugar. Loras abriu a boca como se fosse protestar, mas Henry o interrompeu com um gesto sutil. Com um toque breve porém íntimo na mão de Henry, Loras lançou um olhar frio para Legion antes de se virar e ir embora. Agora a sós com Legion, Henry o observava com uma expressão complexa. No entanto, apesar de quaisquer pensamentos que lhe passassem pela cabeça, seu rosto permanecia sereno, com um sorriso fácil de sempre no rosto. O tipo de sorriso que tranquilizava as pessoas. Ele parecia, para todos os efeitos, estar cumprimentando um velho amigo e não um homem que quase o havia destituído de seu poder nas terras da tempestade. Capítulo 253. Casamento e cavalaria. Lord Henry, espero que o que aconteceu no pátio de Golden Rose tenha sido a primeira e a última vez, disse Legion sem rodeios, sem perder tempo com gentilezas. Henry olhou para ele surpreso com uma expressão de confusão fingida. Lord Legion, receio não entender do que o senhor está falando. Longstone Island, respondeu Legion com um olhar firme. O rosto de Henry mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram em choque, e gotas de suor se formaram em sua testa. Como você sabe sobre a ilha Longstone? Ele perguntou, inalando profundamente numa tentativa de se recompor. Legion não respondeu. Ele simplesmente repetiu, primeira e última vez. Com isso ele se virou e foi embora.
Loras, que observava de longe, aproximou-se imediatamente de Haley depois que Legion saiu. Ao ver a expressão em seu rosto, franziu a testa e perguntou: "O que ele disse?" Haley se recompôs rapidamente e deu um pequeno sorriso. "Nada importante. Lord Legion só estava me avisando que um investimento que fiz pode não dar lucro, afinal." Loras estreitou os olhos. Era uma quantia significativa? Ele conhecia Haley bem o suficiente para reconhecer que algo sério devia ter acontecido para perturbá-lo tanto. "Bastante significativo", admitiu Haley, com um tom carregado de significado. Anos de trabalho perdidos. Ele ainda não sabia como Legion havia descoberto a verdade sobre a ilha Longstone, mas tinha certeza de uma coisa: se a notícia se espalhasse, sua posição como Lorde de Ponta Tempestade seria perdida, não importando que ele fosse irmão de Robert. Nenhum governante toleraria um vassalo treinando juramentos de morte como os Imaculados, especialmente aqueles imbuídos de certas técnicas dos homens sem rosto, capazes de assassinato. E para alguém como Haley, que já havia chegado perto do ápice do poder, as implicações eram ainda piores. Se o segredo fosse revelado, todos presumiriam que ele tinha apenas um objetivo em mente: ascender mais alto. E além do título de Lorde, havia apenas o próprio trono de ferro. Nenhuma quantidade de negação ou explicação importaria. Ele não tinha escolha. Antes que Legion espalhasse a notícia, precisava apagar todos os vestígios das operações da ilha Longstone. Cada instalação, cada documento, cada vestígio do que ele havia construído. E quanto aos 50 assassinos treinados pelos Imaculados já preparados, eles teriam que ser eliminados. Completamente. Legion não tinha certeza se Haley atenderia ao seu aviso, mas pretendia descobrir. Se Haley não agisse, Legion não teria problemas em lidar com a ilha Longstone. Na verdade, ele sabia do segredo de Haley há anos. Descobrir a pequena ilha na Baía dos Naufrágios, juntamente com os esforços de Haley para treinar juramentos da morte no estilo imaculado. Na época, isso surpreendeu. Ele não esperava que Haley se aventurasse em tal aventura. Investigações posteriores revelaram como tudo aconteceu. Haley havia adquirido um antigo treinador imaculado da Baía dos Escravos. Um homem de Meereen que havia sido responsável pelo treinamento dos soldados escravos. Com a perícia deste homem, Haley começou a formar sua própria força de guerreiros letais. Legion não havia dado muita importância a isso antes. Em sua opinião, a força dos Imaculados era superestimada, em grande parte pelos traficantes de escravos que lucravam com eles. A castração enfraquecia consideravelmente um homem, especialmente em termos de força bruta, algo que nenhum treinamento poderia compensar. Era por isso que os Imaculados usavam principalmente lanças. Seu alcance lhes permitia lutar sem depender muito da força bruta. Mas em combate corpo a corpo, até mesmo um soldado comum conseguia derrubar um Imaculado com relativa facilidade. Seu verdadeiro valor não residia na força, mas na obediência absoluta e na coragem. Eram ideais para combates diretos no campo de batalha, onde formações e disciplina importavam mais do que a destreza individual. No entanto, sua rigidez os tornava ineficazes para a guerra não convencional. Táticas de guerrilha, emboscadas e qualquer coisa que exigisse adaptabilidade estavam além de suas capacidades. Mais grave ainda, sua falha fatal era a confiança em ordens. Se seu comandante caísse, faltava-lhes o instinto de reagir por conta própria. Mesmo que marchassem em direção a uma armadilha mortal, o fariam sem hesitação. Então, quando Legion descobriu o pequeno projeto de Haley, ele o descartou. Mesmo que Haley conseguisse treinar uma legião inteira de Imaculados, as tropas divinamente escolhidas de Legion poderiam exterminá-los. Mas o que chamou sua atenção, o que realmente o surpreendeu, foi que Haley não os estava treinando como soldados comuns. Ele os estava transformando em assassinos. E não quaisquer assassinos, mas aqueles inspirados nos homens sem rosto, com técnicas de disfarce e métodos de assassinato silenciosos. Isso foi inesperado. Ainda assim, até agora, isso não passava de uma curiosidade para Legion. Ele tinha certeza de que o assassino no pátio de Golden Rose fora obra de Haley. Mas a motivação por trás disso era menos clara. Haley não era tolo, ele sabia que enviar um único assassino contra a Legion era inútil. Então, por que se preocupar? Teria ele previsto o fracasso desde o início? Se sim, então o que ele realmente queria era que a casa Tyrell perdesse prestígio. Um hóspede sendo atacado em Jardim de Cima era uma profunda humilhação para eles. Mas isso também não fazia muito sentido. Legion sabia que Haley o desprezava, talvez até o odiasse. Mas os laços de Haley com a casa Tyrell eram profundos. Além de seu relacionamento com Loras, ele era genuinamente próximo de Mace, Garlan e até mesmo da Rainha dos Espinhos. Seu vínculo com a casa Tyrell era indiscutivelmente mais forte do que seu relacionamento com seus próprios irmãos. Ele passara semanas em Jardim de Cima, ajudando pessoalmente a organizar o casamento de Garlan, tratando os Tyrell como família. Mesmo na cerimônia em si, ele não se sentara com Robert, estivera entre os Tyrell. Ele realmente sabotaria o casamento de Garlan só para provocar Legion? Alguma coisa não bateu. Foi para impedir o casamento de Garlan? Ele realmente ama Garlan? Legion, conhecendo as preferências de Haley, cogitou brevemente uma teoria maluca. Mas depois de olhar para Garlan, que cumprimentava os convidados com a esposa, balançou a cabeça. Não, isso é pensar demais. Nesse momento, Robert se aproximou com um grupo de nobres. Comparado ao seu estado no bordel, ele estava visivelmente mais sóbrio, e o cheiro de álcool nele era tênue. Esse é o seu filho? Perguntou Robert, olhando para Augustus, que segurava a ponta do casaco de Legion.
Sim, Vossa Graça, respondeu Ligion com um aceno de cabeça. Roberto agachou-se para examinar a criança. Augusto, imperturbável com a presença do rei, estendeu a mão e tentou agarrar a barba de Roberto. Haha, um cara ousado. Igualzinho ao pai, riu Robert, permitindo que o garotinho coçasse a barba. Então sorriu e disse, Ligion, vamos juntar nossas casas, seu filho e minha filha. Ligion hesitou por um momento antes de perguntar, Princesa Myrcella? Claro, Myrcella, disse Robert com uma expressão séria. Isso não deveria ser discutido primeiro com a rainha Cersei? Robert ergueu uma sobrancelha, visivelmente descontente. Não, aquela mulher não tem o direito de desafiar minhas decisões. Ligion assentiu. Nesse caso, seria uma honra para mim formar uma aliança com Vossa Graça. Ótimo. Muito bom. Robert riu com vontade, pegou Augustus nos braços e caminhou até o centro do salão de banquetes. Em voz alta declarou o noivado entre Augustus e Myrcella. Ao mesmo tempo chamou Mace Tyrell e anunciou outro noivado, Joffrey com Margaery. Ligion ficou ligeiramente surpreso por Mace Tyrell ter concordado em prometer Margaery a Joffrey, mesmo sabendo que ela carregava o poder de Garth Mão Verde, mas não se demorou no assunto. Com a Rainha dos Espinhos em seu acampamento, eles deviam ter um plano. Os anúncios de Robert deixaram os nobres dos 7 reinos em silêncio, atônitos. Isso pegou todos de surpresa. Mas para a maioria foi uma surpresa bem-vinda, uma surpresa que solidificou ainda mais a dinastia Baratheon. Com o casamento entre Jardim de Cima e o Trono de Ferro, a única região remanescente fora da influência direta do Trono de Ferro era Dorne. Para aqueles com senso de história, essa situação parecia assustadoramente semelhante à época de Aegon, o Conquistador. Muitos nobres já previam a ascensão de outra dinastia que poderia perdurar por séculos. Apenas a delegação dornesa pareceu descontente. A atitude de Robert os pegou desprevenidos. Particularmente chocante para eles foi a aliança inesperada entre Summeral e o Trono de Ferro. A princesa Arianne lançou um olhar furioso para Ligion, claramente acreditando que ele havia orquestrado tudo desde o início e deliberadamente ocultado a informação quando se encontraram dias antes. Mas Arianne não foi a única insatisfeita com o anúncio. Henley, embora disfarçasse bem, Ligion, que observava discretamente as reações, percebeu a sutil mudança em seu comportamento. Isso o fez se perguntar, o assassinato fracassado estaria ligado a isso? Henley sabia de antemão que Robert estava planejando aquele noivado? Então Robert lançou outra bomba, que causou uma onda de choque ainda maior no salão de banquetes. Ele declarou Ligion o rei dos degraus e do mar estreito. A sala irrompeu em murmúrios. Se os noivados anteriores haviam sido inesperados, este era impressionante. O título de Rei dos Degraus e do Mar Estreito existia desde a época de Daemon Targaryen. Ao longo da história, aqueles que conseguiram controlar a maior parte dos degraus, fossem lordes piratas, capitães mercenários ou nobres ambiciosos, reivindicaram o título para si, mas nenhum jamais recebeu reconhecimento oficial. Nem mesmo o próprio Daemon Targaryen havia sido formalmente coroado. Quando se declarou rei, Viserys a contragosto permitiu que ele usasse uma coroa, mas nunca reconheceu seu título, ao contrário do príncipe de Dorne, que era uma posição reconhecida. Mas agora, pela primeira vez, Robert Baratheon deu sanção oficial ao título. Ligion não era mais apenas um autoproclamado governante dos degraus. Ele era o rei dos degraus e do mar estreito, com toda a autoridade do trono de ferro por trás dele. No entanto, Robert havia concedido publicamente a Ligion o título formal de príncipe, reconhecendo oficialmente seu domínio sobre os degraus. Isso não apenas elevou o status de Ligion a patamares sem precedentes, como também efetivamente separou um pedaço dos 7 reinos, formando o que agora poderia ser considerado o 8º reino. Todo o salão de banquetes ficou em silêncio atordoado, exceto Ligion e Jaime, que sabiam disso com antecedência. Alguns o invejavam, outros sentiam inveja, e muitos começaram a debater se essa decisão estava de acordo com as leis do reino. Mas, notavelmente, ninguém ousou questionar se Ligion era realmente digno do título. Todos sabiam que mesmo sem o reconhecimento oficial de Robert, Ligion já era o governante de fato dos degraus. Além disso, aqueles com acesso às redes de inteligência sabiam que Ligion havia assinado um acordo de patrulha da Frota Milagrosa com as Cidades Livres, garantindo efetivamente seu controle sobre o Mar Estreito. Em comparação, nem mesmo Daemon Targaryen, o mesmo homem que primeiro reivindicou o título de Rei dos Degraus e do Mar Estreito, havia exercido uma autoridade tão inegável sobre a região. Com esses acontecimentos explosivos ofuscando o próprio casamento, o banquete logo terminou. Os nobres dos 7 reinos retornaram gradualmente às suas terras, levando consigo notícias do que haviam testemunhado. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse por toda parte. Porto Real. Na reunião do Pequeno Conselho, quando Santanis Baratheon recebeu a notícia da coroação de Ligion como rei dos degraus e do Mar Estreito, sua expressão escureceu a ponto de parecer que nuvens de tempestade poderiam irromper de sua própria pele. Sem dizer uma palavra, ele deixou a sala abruptamente. Quando a reunião terminou e Lord Arryn foi procurá-lo, Santanis já havia embarcado em um navio com destino à Pedra do Dragão. Daquele ponto em diante, o relacionamento de Santanis com o Trono de Ferro ficou cada vez mais tenso. O próximo a abandonar o Pequeno Conselho foi Henley Baratheon, o mestre das leis. Ele nem sequer retornou a Porto Real com Robert. Em vez disso, permaneceu em Jardim de Cima por 2 meses antes de retornar à Ponta Tempestade.
Uma vez lá, Rayleigh começou a visitar os vários lordes de Stormwind, tentando solidificar a lealdade deles a ele. No entanto, ele rapidamente descobriu que seus esforços foram em vão. Nada mudará. Como antes, os lordes de Stormwind obedeceriam às suas ordens, desde que não se referissem a Summeral. No momento em que uma ordem envolvia o domínio de Legion, suas atitudes mudavam. Eles não desafiariam Rayleigh abertamente, mas enrolariam, adiariam ordens indefinidamente ou encontrariam desculpas convenientes para evitá-las. Alguns desses atrasos poderiam se estender por anos. Após apenas 2 meses, Rayleigh abandonou seus esforços para reunir seus vassalos. Retornou a Porto Real, onde convocou Loras Tyrell para se juntar a ele. Os dois prontamente se entregaram a uma vida de devassidão e excessos, afogando suas frustrações em vinho e luxo. Enquanto isso, em Summeral, como convidado que mais se beneficiou do casamento, Legion rapidamente se tornou o centro das atenções nos 7 reinos. E quando retornou às suas terras, suas ações levaram muitos a se perguntarem se o título de Rei dos Degraus e do Mar Estreito lhe havia subido à cabeça. A princípio, algumas de suas iniciativas encontraram pouca resistência. Sua autorização para a construção de um templo ao deus dos desastres naturais em Miracle Harbor e de um templo ao deus da magia em Redemption Town foram incomuns, mas não totalmente chocantes. Afinal, com o templo do deus da tempestade já estabelecido, o surgimento de novas divindades não era totalmente impensável. Mas o que realmente fez as pessoas questionarem sua sanidade foi o que ele fez em seguida. Legion fundou uma instituição em Summeral, a Academia Esfinge, que espelhava a cidadela de Vila Velha, com um sistema completo para recrutar alunos e treinar acadêmicos. Isso foi nada menos que um desafio direto ao monopólio milenar da cidadela sobre o conhecimento. E ele não parou por aí. Ao lado do templo do deus da magia em Redemption Town, ele encomendou a construção de uma corte silenciosa, uma academia dedicada ao treinamento de bruxas, adivinhos, piromantes e outros detentores de poderes místicos. Isso foi sem precedentes. Durante séculos, sob a influência da fé dos 7, a magia foi rejeitada e considerada maligna. Até mesmo rumores de feitiçaria eram suficientes para condenar homens à execução ou ao exílio. Mas agora, o próprio escolhido dos 7, o homem amplamente reconhecido como representante divino da fé, estava construindo uma instituição formal para o estudo da magia. Esse acontecimento causou um choque em Westeros. Não foram apenas as pessoas comuns que ficaram surpresas, a própria fé dos 7 foi lançada em tumulto. Membros de alto escalão do clero imediatamente enviaram emissários a Summeral para exigir uma explicação. A fé e Legion estavam profundamente interligadas. Se as ações de Legion levassem ao desastre, a própria fé dos 7 sofreria as consequências. Capítulo 254. Questões de magia. Meus senhores, vocês acreditam que é melhor deixar aqueles com habilidades mágicas vagarem livremente? Ou é mais benéfico colocá-los sob a autoridade da Igreja dos 7 Deuses? Legion perguntou calmamente, seu olhar percorrendo os septões reunidos. Os septões hesitaram, trocando olhares. O mais devoto do grande septo das estrelas, que tinha um relacionamento mais próximo com Legion, falou em nome dos outros. Se for esse o caso, então por que vocês estão permitindo que bruxas, adivinhos e piromantes recrutem aprendizes abertamente? Legion respondeu seriamente. Fazendo isso, podemos reunir aqueles que têm o potencial e o desejo de aprender magia, garantindo que eles recebam instruções na magia que aprovamos, evitando que eles se desviem para o caminho errado. Embora Legion parecesse confiante em estabelecer o tribunal silencioso, como se tudo estivesse sob seu controle, a verdade é que a ideia surgiu por capricho. Ele não previra que tantos membros da Associação de Magos de Coor chegariam com um comboio de escolta. Uma contagem aproximada revelou pelo menos 70 deles, excluindo seus seguidores, aprendizes e servos que possuíam algum conhecimento mágico. Ao todo, somavam mais de 1000. Cada um deles era um crente devoto no deus da magia, ansioso para estudar magia com Legion. A chegada deles ajudou a suprir a falta de especialistas em magia na Caverna Negra. No momento, a única pessoa conduzindo pesquisas mágicas ali era Malora. Embora Marvin tivesse se juntado a eles, ele ainda não havia se adaptado totalmente às regras e ao ambiente da Caverna Negra. No entanto, o grande número de recém-chegados representava um problema significativo. A Caverna Negra simplesmente não conseguia acomodar todos eles. Deixá-los partir parecia um desperdício, mas mais importante, eles poderiam não partir de fato. Se permanecessem muito tempo em Summeral ou Miracle Harbor, poderiam se tornar um sério problema. Foi por isso que, ao saber que alguns membros da Academia Esfinge haviam chegado a Porto Milagroso, Legion teve uma ideia. Ele decidiu imitar a Academia Esfinge e construir uma corte silenciosa próxima ao Septo da Redenção, onde pudesse abrigar e treinar esses praticantes de magia em um ambiente controlado. Depois de ouvir o raciocínio de Legion, os septões não encontraram nenhuma falha em seu plano, ou melhor, eles não tinham vontade de se opor. Na verdade, eles consideravam o Tribunal Silencioso uma instituição benéfica e até levaram a ideia adiante, sugerindo que Legion estabelecesse uma organização semelhante dentro da igreja, dedicada a capturar aqueles que usavam magia negra e enviá-los ao Tribunal Silencioso para contenção. Ao ver a igreja tomar a iniciativa de procurar talentos mágicos para ele, Legion naturalmente acolheu a sugestão, oferecendo-se até mesmo para fornecer pessoal para esses tribunais. Os septões concordaram rapidamente com a proposta.
Após testemunharem o poder e a disciplina das Santas Irmãs da Redenção e dos homens silenciosos, acreditaram que tais forças eram exatamente o que a fé dos Sete precisava. Como a Inquisição exigiria executores armados, determinaram que apenas as Santas Irmãs da Redenção e os homens silenciosos eram aptos para a função. Instaram Legion a expandir seu treinamento, comprometendo-se com mão de obra, recursos e financiamento. Legion ficou mais do que feliz em obedecer. Afinal, as Santas Irmãs da Redenção e os homens silenciosos permaneceriam leais a ele. Com as preocupações da igreja resolvidas, Legion voltou sua atenção para os magos. Profeta Legion. Os representantes das 3 principais facções de magos se curvaram ao entrarem em seu escritório. Ao contrário do clero, os magos viam Legion como um profeta, guiando-os para o caminho correto da magia. Entendo seu pedido, disse Legion, mas não concordo. Deixe-me esclarecer. Somente aqueles que passarem pelos testes do septo da redenção poderão se juntar à Caverna Negra. Esse é o requisito mínimo absoluto. Seu comportamento era muito mais severo agora do que fora na igreja. Ele olhou diretamente para os 3 magos mais proeminentes e poderosos entre as facções recém-chegadas e falou com firmeza. E devo lembrá-los, aqueles que não desejam ficar são livres para partir, mas uma vez que se juntam à Caverna Negra, não há como voltar atrás. A única saída é a morte. Visto de fora, poderia parecer que Legion havia estabelecido apenas 2 instituições relacionadas à magia, a Igreja do Deus da Magia e a Corte Silenciosa. Na verdade, porém, ele também mantinha a Associação de Magos de Coor, integrando-a à sua estrutura por meio de um sistema de freios e contrapesos para administrar esse fluxo repentino de praticantes de magia. Profeta Legion, apoiamos totalmente o julgamento de lealdade, mas se for conduzido pela fé dos Sete, estamos preocupados que diferenças de crença possam levar a erros. O julgamento poderia ser realizado dentro da Igreja do Deus da Magia? Perguntou Marlos, o sumo sacerdote da Igreja do Deus da Magia, respeitosamente. Maloksin, que outrora detinha poder absoluto, renunciou voluntariamente à sua autoridade, mantendo apenas o cargo de sumo sacerdote do Deus da Magia. Isso não foi por generosidade, mas sim porque sabia que não tinha outra escolha. Mesmo que se retirasse e retornasse a Coor, jamais recuperaria seu antigo status. Então, quando Legion se encontrou com ele pela última vez e deixou claro que reformas estavam chegando para as facções de magos dentro de Sumeral, Maloksin tomou a iniciativa de entregar seu poder, abrindo espaço para outros enquanto se concentrava exclusivamente no trabalho missionário dentro da Igreja do Deus da Magia. Sua decisão não foi motivada por amor à pregação ou zelo religioso. Em vez disso, ele reconheceu que entre todas as forças sob o governo de Legion, a Igreja desfrutava da maior tolerância, do maior investimento e da mais ampla autoridade. Legion claramente favorecia aqueles alinhados à sua igreja. Mais importante ainda, os magos que se juntavam talvez não pertencessem necessariamente à Associação dos Magos, nem todos entrariam na Corte Silenciosa. Mas todos eram, no mínimo, seguidores nominais do Deus da Magia, fossem fiéis ou não. Como sumo sacerdote, Maloksin exercia a maior influência sobre essa facção. Esta proposta é viável. Em princípio, Legion assentiu, parecendo concordar. Então mudou de assunto. No entanto, a Igreja do Deus da Magia ainda não está totalmente estabelecida. Vocês nem terminaram de compilar o Grimório da Magia, e as fileiras de monges e sacerdotes continuam incompletas. Como pretendem conduzir o julgamento? Ao ouvir as palavras de Legion, Marlos não pôde deixar de sentir uma dor de cabeça se aproximando. Ele havia passado todo o seu tempo compilando o Grimório da Magia, negligenciando todo o resto. Se não fosse pela insistência de seus subordinados, ele não teria deixado o Templo do Deus da Magia, ainda em construção, para se encontrar com Legion. De fato, quando Marlos se tornou sumo sacerdote, ele já havia apresentado uma escritura para a propagação da fé. No entanto, Legion a rejeitou categoricamente após revisar seu conteúdo. O texto era pouco mais do que uma versão ligeiramente modificada da escritura do flagelo. Se você gosta tanto da escritura do flagelo, por que não transformar o Templo do Deus da Magia em uma filial da Igreja do Flagelo? As palavras de Legion o atingiram profundamente, forçando Marlos a levar o assunto a sério. Ele reuniu todos os estudiosos e escribas disponíveis para revisar o Grimório da Magia, determinado a concluí-lo antes que a construção do templo fosse concluída. Então, quando Legion tocou no assunto novamente, Marlos não conseguiu mais ficar parado. Ele imediatamente se levantou, declarando que precisava retornar e completar o Grimório, e saiu apressadamente do escritório de Legion. Os 2 homens restantes trocaram olhares, amaldiçoando a astúcia de Marlos em seus corações. Blon, o recém-nomeado chefe da Associação de Magos, falou hesitantemente. Profeta Legion, se eles não puderem se juntar à Caverna Negra, então não tem propósito por enquanto. Para a maioria, isso não é um problema, mas se os necromantes, feiticeiros das trevas e magos de sangue permanecerem inativos por muito tempo, temo que problemas surgirão. Blon substituirá Marlos como chefe da Associação de Magos. Ele tinha a aparência de um velho fazendeiro, mas era o líder dos aeromantes do Salão do Céu de Coor. Desta vez, ele trouxera todos os aeromantes de Coor para o salão estival, e até mesmo os de Norvos e Pentos o seguiram sob sua influência. Entre as facções de magos sob o comando de Legion, os aeromantes eram, sem dúvida, a espinha dorsal. Ao contrário de outros magos, cujas magias eram frequentemente imprevisíveis, os aeromantes podiam usar sua magia do ar à vontade.
Mais significativamente, Li Jion notou um traço de runas do dragão da tempestade em sua magia, sugerindo uma possível conexão entre as duas. Foi por isso que quando Marlus renunciou, Li Jion nomeou Blon, que tinha o melhor relacionamento com as diversas facções, como novo chefe da Associação de Magos. Este é um problema fácil de resolver, disse Li Jion após um momento de reflexão. A Corte Silenciosa está atualmente construindo uma biblioteca e organizando seu acervo. Eles podem ajudar a expandir os arquivos. Ele continuou. Além disso, a forma como os aprendizes são ensinados na Corte Silenciosa não pode seguir o modelo ultrapassado de mestre-aprendiz. É necessário haver uma base padronizada de conhecimento mágico para o ensino. Somente aqueles que concluírem essa educação fundamental e forem aprovados nas avaliações serão elegíveis para serem selecionados pelos mentores da academia para estudos avançados em disciplinas mágicas especializadas. Assim, aqueles que estiverem ociosos podem ajudar na compilação desses textos fundamentais. Você deve entender que este será o primeiro grimório de magia básica formalmente estruturado e sistemático do mundo. Todos os envolvidos na sua compilação terão seus nomes registrados nas primeiras páginas do texto. Com essas palavras, não só a respiração de Blon acelerou, mas até mesmo o normalmente calmo reitor da Corte Silenciosa, Hags, demonstrou um raro lampejo de excitação. Estava claro para eles que assim que o Grimório da Magia Básica fosse concluído e espalhado pelo mundo, o prestígio que conquistariam seria imensurável. Seus nomes seriam passados pela história como os lendários sábios da antiguidade. O careca Raguz, o reitor da Corte Silenciosa, ostentava misteriosas tatuagens de runas no couro cabeludo. Ele reprimiu a onda de excitação que lhe invadiu o coração, forçando-se a se acalmar. Então, com uma expressão ligeiramente perturbada, falou em hesitante língua comum Vesterose, uma língua na qual ainda não era totalmente fluente. Profeta, entendo que estabelecer uma biblioteca e compilar conhecimento mágico fundamental é importante. No entanto, a transmissão da magia sempre foi um segredo bem guardado. Convencê-los a documentar abertamente suas técnicas e compilá-las em livros para estudo público, isso pode ser difícil. Raguz era um renomado mestre alquimista em Coor com considerável influência. Algumas das melhores fórmulas de metais da cidade foram descobertas ou refinadas por ele. No entanto, mais do que metalurgia, sua verdadeira especialidade residia na criação de poções mágicas com efeitos únicos. As poções de meditação usadas diariamente pelos membros da Associação dos Magos vinham todas de suas mãos. Por isso, ele tinha o maior número de seguidores. Mais da metade dos magos que se juntaram às forças de Li Jion eram seus discípulos ou assistentes. 6 meses antes, ele tropeçou em um elixir do 7 e descobriu que continha uma essência mágica excepcionalmente potente. Comparado a esse elixir, até mesmo sua melhor poção de meditação não passava de lixo. No entanto, ele também desprezava sua habilidade artesanal. Uma poção mágica tão poderosa era usada apenas para cura física e restauração de energia. Se ele tivesse sido o único a refiná-la, poderia ter maximizado os efeitos da energia mágica contida nela. Ao descobrir que o elixir do 7 tinha origem em Sumeral, e depois de ouvir inúmeros rumores sobre Li Jion, ele começou a considerar viajar para lá. Mas ele também tinha plena consciência dos riscos. Alguém como ele, que detinha vastos segredos metalúrgicos de Coor, não poderia simplesmente partir sem sofrer consequências graves. As mesmas elites coreanas que outrora o enchiam de respeito poderiam se voltar contra ele num instante, cravando uma faca em seu coração no momento em que tentasse fugir. Então ele se manteve em silêncio. Nunca falou em partir, nem mesmo para os mais próximos. Foi somente quando Li Jion desceu sobre Coor como um desastre natural, esmagando a arrogância da cidade e forçando seus governantes a lidar com a Casa Soyad como ele ordenava, que Raguz viu sua chance. Discretamente, ele instou Maloxin e os outros a seguirem o exemplo de Li Jion. No final, ele escapou de Coor com sucesso, trazendo não apenas a si mesmo, mas também todo o seu povo e materiais de pesquisa completamente intactos. Por ter se preparado por tanto tempo, ele era o mais bem equipado entre todas as facções de magos que haviam chegado a Sumeral. Como resultado, Li Jion imediatamente o nomeou reitor da Corte Silenciosa, prometendo que assim que sua construção estivesse concluída, ele teria acesso à Caverna Negra para estudar o que quisesse. Isso tornou Raguz especialmente dedicado ao desenvolvimento da corte. Sempre que encontrava um problema, procurava Li Jion sem hesitar. Como resultado, ele se tornou o mago que mais interagia com Li Jion. Li Jion, por meio de suas repetidas interações, passou a compreender bem a personalidade de Raguz. Sabia que o homem era pragmático, relatava os problemas exatamente como eram, sem exageros ou omissões. Se Raguz alegava que algo era difícil, significava que era realmente um problema urgente. Depois de pensar por um momento, Li Jion pegou um colar de runa de dragão de cristal de dragão e o entregou a Raguz. Isso seria suficiente para atraí-los? Ele perguntou. No instante em que Raguz pegou o colar em suas mãos, ele assentiu sem hesitar. A biblioteca deverá ficar pronta muito em breve. Como principal mestre alquimista de Coor, Raguz sem dúvida esteve envolvido na criação da armadura da Casa Soyad para o Cavaleiro Banido. Ele estudou as runas e os padrões de dragão inscritos em sua superfície. No entanto, sua pesquisa havia chegado a um impasse até que a Casa Soyad extraiu a runa do dragão congelado da armadura do Gigante de Pedra. Essa descoberta lhe concedeu um vislumbre de entendimento, embora tenha sido apenas o suficiente para que ele replicasse as runas em vez de compreender completamente seus mistérios.
Agora, este colar de runa de dragão de cristal de dragão claramente continha um tipo diferente de runa de dragão. A oportunidade de estudar seus segredos à vontade era uma tentação irresistível para qualquer um obcecado por poderes mágicos. Mais do que isso, ele podia sentir a energia dentro do colar. Ele irradiava um efeito calmante, algo que qualquer pesquisador de magia cobiçaria além da conta. Não era de se admirar que ele tivesse concordado imediatamente com a proposta de Legion. Capítulo 255. Uma isca irresistível. Usando uma máscara de madeira laqueada e um manto de gaze preta, Quemor caminhava pelas ruas da Cidade da Redenção. Os ornamentos rúnicos pendurados em seu corpo tilintavam uns contra os outros, produzindo um som nítido. Os moradores próximos foram atraídos pelo barulho, lançando-lhe olhares hostis e curiosos, o que azedou seu humor. Se fosse Coor, qualquer um que ousasse olhar para ela com tanto desrespeito acabaria em seu altar de sacrifício, tornando-se sua próxima oferenda. Mas ali, mesmo que alguém fosse descarado o suficiente para insultá-la abertamente, não havia nada que ela pudesse fazer. A última pessoa que tentou lidar com tal desrespeito à maneira Coor já havia sido enviada para a Caverna Negra, não como pesquisadora, mas como sujeito de pesquisa. Foi exatamente por isso que ela começou a questionar se vir para Westeros tinha sido um erro. Como a única aprisionadora de sombras entre os magos que seguiam Legion, ela acreditava que deveria ter recebido atenção especial. No entanto, com base no tratamento que recebeu na Cidade da Redenção nos últimos dias, estava claro que ela era considerada apenas mais uma maga comum, sem nenhum respeito especial. Ela já havia decidido, ficaria mais alguns dias e se nada mudasse partiria. Não perderia mais tempo ali. Não demorou muito para que Quemor deixasse a cidade, indo em direção ao Tribunal Silencioso, que ainda estava em construção ao lado do Sete da Redenção. Embora Legion, reverenciado como um profeta mágico, não parecesse dar muita importância aos magos, ele estava surpreendentemente empenhado na construção da Corte Silenciosa. Não apenas reservou uma grande extensão de terra para seu desenvolvimento, como até interrompeu a construção do castelo de Summeral para acelerar o projeto. Todos os artesãos foram realocados para trabalhar na Corte Silenciosa, e os materiais de construção originalmente destinados ao castelo também foram desviados para lá. Ele chegou ao ponto de gastar uma fortuna contratando artesãos de outros lugares para reforçar a força de trabalho. Por conta disso, em poucas semanas a fundação do Tribunal Silencioso já estava concluída. O salão central e os salões principais de cada departamento estavam em construção. Nesse ritmo, provavelmente não levaria mais de um ano para concluir todo o projeto. Ao planejar a Corte Silenciosa, Legion aproveitou a oportunidade para reestruturar e classificar todo o sistema de magia, algo que nunca havia sido feito antes. Assim como a revisão contínua das escrituras mágicas fundamentais, Legion dividiu os magos em duas grandes categorias, magia negra e magia branca. Dentro de cada uma delas, ele estabeleceu diferentes facções, tratando-as como ramos independentes da herança mágica. Por exemplo, a ligação das sombras de Quemor foi colocada sob a Corte Negra da Magia. Como ela era a única de sua espécie, naturalmente se tornou a instrutora-chefe desse ramo específico. Como instrutora-chefe, sua responsabilidade era estabelecer a estrutura de sua disciplina, o que incluía procurar aprendizes adequados. No entanto, naquele momento, seu foco estava em projetar o estilo arquitetônico, o layout e as instalações internas da Academia Shadowvinder de acordo com suas tradições. Isso estava se mostrando uma tarefa frustrante, pois os artesãos da cidadela de Vila Velha eram extremamente obtusos. Apesar de ela declarar explicitamente seus requisitos e até mesmo fornecer esboços, eles ainda conseguiam errar, forçando-a a ordenar demolições e reconstruções. Como resultado, ela tinha que supervisionar pessoalmente o canteiro de obras na Corte Silenciosa todos os dias. Quando Quemor chegou à Corte Silenciosa, ainda fervendo de frustração, foi subitamente atraída por uma comoção vinda do salão central. Uma multidão se reunirá ali, e entre eles estavam vários instrutores de diferentes ramos mágicos, muito parecidos com ela. O que está acontecendo? Quemor agarrou um aprendiz dos Dark Varlocks que passava e perguntou. Lady Quemor. O aprendiz cambaleou com um puxão repentino e estava prestes a explodir de irritação, mas ao perceber que quem o segurava era Quemor, seu rosto instantaneamente empalideceu de medo. Ele se curvou apressadamente com grande respeito e disse, Senhor Profeta, para expandir o acervo da biblioteca, uma recompensa foi oferecida. Qualquer instrutor disposto a contribuir com as artes secretas de sua facção para a biblioteca receberá uma recompensa. Que tipo de recompensa? Quemor perguntou. Um colar de cristal de dragão imbuído de poder rúnico, explicou o aprendiz, apontando para os gigantes de pedra parados do lado de fora do salão principal, mantendo a ordem. Semelhante às runas incrustadas em suas armaduras, mas em vez de criar um poder congelante, este colar acalma a mente de quem o usa. Lordes Raguis, Bron e Malok já o experimentaram, e os efeitos são notáveis, ele aprimora muito a meditação e a oração. Ao ouvir isso, Quemor imediatamente soltou o braço do aprendiz e caminhou em direção à multidão reunida. Ao chegar à beira do aglomerado, ela empurrou sem cerimônia as pessoas que bloqueavam seu caminho. Aqueles que foram empurrados reagiram com raiva a princípio, mas ao perceberem que era Quemor, suas expressões mudaram para alarme, e eles rapidamente recuaram.
Alguns até limparam os pontos onde ela os havia tocado, como se temessem que estivessem contaminados por uma maldição mortal. A reação deles era compreensível. Mesmo que Quemor não fosse o membro mais poderoso da Associação de Magos de Coor, ela era, sem dúvida, a mais infame. Qualquer um que ousasse enfrentá-la encontraria um destino terrível, um destino de sofrimento prolongado, implorando pela morte, mas sem conseguir se libertar. Em pouco tempo, Quemor chegou ao centro da multidão, onde uma plataforma de pedra continha um colar. Raguz e os outros estavam ao redor dela. A julgar pelo número de pessoas presentes, parecia que todos os magos de nível instrutor já haviam chegado, exceto ela. Quemor não se importava que ninguém a tivesse informado sobre isso. O que a interessava era o colar em si. Através do poder de sua máscara de madeira laqueada, ela podia sentir a imensa energia mágica contida nele. Posso experimentar? Quemor deu um passo à frente e perguntou a Raguz. Claro, Raguz assentiu. Sem hesitar, Quemor pegou o colar e o prendeu no pescoço. No momento em que o colocou, uma sensação avassaladora de tranquilidade a invadiu. Seus pensamentos ficaram mais aguçados, sua mente mais clara do que nunca. Foi uma experiência inteiramente nova. Após um momento, ela removeu o colar e o colocou de volta na plataforma de pedra. Olhando diretamente para Raguz, perguntou: quantas artes secretas devo usar para obter tal colar? Assim como Quemor, aqueles que experimentaram o poder do colar estavam ansiosos para oferecer o conhecimento de suas respectivas escolas mágicas, submetendo seus segredos arcanos à biblioteca da Corte Silenciosa, mesmo quando a condição de Legion exigia a revelação total. A generosa recompensa expandiu rapidamente os arquivos mágicos da biblioteca, mas esse crescimento trouxe um problema sério. Havia uma enorme escassez de pergaminhos e não havia escribas suficientes para transcrever o conhecimento. Como a Corte Silenciosa nascerá da inspiração repentina de Legion, não houve planejamento ou preparação prévia. Todo o pergaminho para sua biblioteca havia sido originalmente alocado para a revisão dos livros didáticos e materiais de estudo dos aprendizes pela Academia Esfinge. Além disso, copiar textos sobre segredos arcanos era muito diferente de transcrever livros comuns. Somente indivíduos com constituição resistente à influência mágica poderiam transcrever tal conhecimento com segurança. Pessoas comuns que tentassem fazê-lo sucumbiriam em 1 ou 2 dias, mortas pelas maldições e forças desconhecidas embutidas nas artes secretas. Percebendo a gravidade da situação, Legion não teve escolha a não ser introduzir a fabricação de papel e a impressão antes do previsto. Ele havia considerado por muito tempo revelar essas tecnologias para fortalecer sua influência, mas temendo uma possível reação negativa da cidadela, ele decidiu mantê-las escondidas. Agora, porém, as circunstâncias haviam mudado. Dado o poder atual de Legion, ele não precisava mais se preocupar com a reação da cidadela. Na verdade, ele simplesmente havia se esquecido dessas armas depois de guardá-las por tanto tempo. Foi somente quando a biblioteca da Corte Silenciosa passou por essa crise que ele se lembrou e finalmente decidiu usá-las. Esta é uma tecnologia altamente avançada. Após invocar Malora da Caverna Negra, Legion entregou-lhe um pergaminho detalhando os métodos de impressão e fabricação de papel. Ela o folheou brevemente antes de olhar para ele, com a expressão se aguçando ao perceber o que estava acontecendo. Meu senhor, você domina essas técnicas há muito tempo, não é? Perguntou ela. Mas você as reteve por causa da cidadela, certo? Legion assentiu. Por que trazê-los agora? Pressionou Malora. Legion explicou a situação da biblioteca do Tribunal Silencioso. Depois de ouvir, Malora balançou a cabeça. Se você seguisse meu conselho, eu lhe diria para manter essas 2 tecnologias seladas por mais um tempo. Espere até ter o mesmo controle sobre os 7 reinos que tem sobre Sumeral, ou pelo menos metade deles, antes de revelá-las. Essa seria a atitude mais sensata. Ainda preciso temer a cidadela a esta altura? Legion franziu a testa. Quando construí a Academia Esfinge em Porto Milagroso, a reação deles não foi tão extrema. A Academia Esfinge é um assunto completamente diferente, disse Malora séria. Eu vi o currículo dela. Ela treina os oficiais de nível inferior de que precisamos, e não importa quantos produza, não ameaçará de fato a cidadela. Deixe-me colocar desta forma. Se tivesse que escolher entre um mestre da cidadela adornado com uma corrente de ouro e um administrador financeiro treinado pela Academia Esfinge, quem você escolheria para cuidar do seu tesouro local? Legion não respondeu. Apenas sorriu, pois a resposta era óbvia. Os mestres da cidadela tinham vantagens demais. É por isso que a cidadela vê pouca ameaça real na Academia Esfinge. Eles se ressentem, mas, dada a sua influência, eles se seguram, continuou Malora. Mas essas 2 tecnologias? Elas atacam a própria base do poder da cidadela. Se se espalharem, o sistema que mantiveram por milhares de anos enfrentará uma reviravolta completa. A cidadela não ficará de braços cruzados. Eles farão tudo o que estiver ao seu alcance para impedir isso. A expressão de Legion se obscureceu. E o que exatamente eles podem fazer? Incitar os 7 reinos a me atacarem? Eles não precisariam mobilizar os 7 reinos. Malora balançou a cabeça. A cidadela abriga muitos segredos, muitas forças perigosas e proibidas. Talvez elas não possam te ferir diretamente, mas posso garantir que aqueles ao seu redor não serão capazes de resistir a elas. Legion ficou em silêncio por um momento antes de um pensamento lhe ocorrer. Ele riu baixinho. Eu estava pensando nisso da maneira errada. Só preciso fazer papel e imprimir para mim, não preciso ser eu quem os espalha. Malora estreitou os olhos.
Quando essas tecnologias estiverem disponíveis no mundo, você não conseguirá controlar sua disseminação. Os princípios por trás delas são simples, qualquer pessoa com alguma experiência pode replicá-las. Como você planeja impedir que os envolvidos as divulguem? Submetê-los a testes de lealdade? Lee Jeon sorriu. Você me entendeu mal. Não estou tentando impedir a disseminação deles, quero que se espalhem, só que não pela minha mão. Se outra pessoa disseminar essas tecnologias primeiro, eu posso usá-las livremente depois. Até lá, a cidadela não terá mais motivos para me atacar. Malora piscou momentaneamente atordoada. Ela presumira que Lee Jeon queria monopolizar essas tecnologias pelo maior tempo possível, extraindo o máximo benefício antes que elas inevitavelmente vazassem. Nem lhe ocorrerá que ele talvez não se importasse em controlá-las. Recuperando a compostura, ela perguntou, e como exatamente você planeja fazer isso? Lee Jeon pensou por um momento. E se eu distribuir uma dúzia de cópias desses documentos técnicos para todas as principais cidades de Westeros e Essos? Malora soltou uma risada curta. Oferecerei minhas condolências à cidadela. Ela se virou para sair, mas hesitou na porta. Me dê um passe de leitura para a biblioteca da Corte Silenciosa. Quero ver se tem algum livro que eu não tenha lido. Lee Jeon não recusou. Rapidamente assinou uma autorização e entregou a ela. Antes de ela sair, ele acrescentou, não deixe qualquer um entrar na Caverna Negra. E não fale sobre isso com ninguém. Eu sei, respondeu Malora sem olhar para trás. Após a partida de Malora, Lee Jeon convocou imediatamente seu mestre dos sussurradores, Balin, e o líder dos homens da armadura de sangue, Lothor Brune. Confiou-lhes a tarefa de disseminar as tecnologias de impressão e fabricação de papel, enfatizando que, sob nenhuma circunstância, a origem dessas tecnologias deveria ser rastreada até Summeral. Quando estavam prestes a partir, Balin parou de repente e se virou. Meu senhor, o que devemos fazer com os membros da Casa Soyed que ainda estão em prisão domiciliar? Já fazia mais de um mês que a Casa Soyed fora trazida para a Vila da Redenção. Os criados, empregados e qualquer pessoa sem laços consanguíneos diretos ou indiretos com a família já haviam sido transferidos para Summeral, alguns para cultivar na Guarda Vermelha, outros para construir estradas em Reed City. Alguns haviam sido alocados nos acampamentos militares em Porto Milagroso como cozinheiros e lavadeiras, enquanto outros haviam se provado e conseguido cargos como assistentes de vários oficiais. Alguns poucos seletos haviam até se juntado ao exército dos escolhidos. Apenas os verdadeiros membros da Casa Soyed permaneceram sem serem processados, trancados em uma prisão nos arredores de Redenção, sob a vigilância da rede de inteligência de Balin. Durante o confinamento foram interrogados exaustivamente, o que lhes rendeu informações valiosas sobre as cidades livres, os vários reinos de Essos e os segredos da Casa Soyed. O interrogatório deles foi concluído, perguntou Lee Jeon. Sim, confirmou Balin. Lee Jeon ficou em silêncio por um momento antes de dar sua ordem. Traga Soyed para mim. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.